De volta às raízes. Com sabedoria, cada vez mais a ciência comprova que a cura para muitos males pode estar num jardim, numa floresta ou em uma horta. Com ecologia de saberes, integrando conhecimento ancestral e pesquisa científica, as plantas medicinais e hortas agroecológicas chegam a unidades de saúde. Hoje a gente vai conversar sobre os caminhos que levam ervas, ungüentos, pomadas e outros produtos naturais para a atenção básica do SUS e como fortalecer ainda mais essa política. O Sala de Convidados está começando. O que você tem no seu quintal é muito valioso. Não havia ainda uma integração da fitoterapia com as unidades em saúde. Nós organizamos, então, os hortos coletivos. Como médico, eu tenho a possibilidade de ir ao horto, preparar uma decocção ali, no momento para a pessoa dizer, olha, toma aqui. Nós potencializamos o que nós tínhamos, a riqueza que nós tínhamos. Bom, né? Conversando comigo hoje sobre plantas medicinais e hortas agroecológicas em unidades de saúde. Pedro Carlesse, pesquisador do Observatório Nacional de Saberes Tradicionais e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Fiocruz e doutorando em Saúde Coletiva pela USP. Jaqueline Guimarães, farmacêutica, membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, especialista em plantas medicinais e fitoterapia e em homeopatia. E Maria Silvanete Lemen, agricultora, benzedeira, raizeira, mateira do município de Exu, em Pernambuco. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do canal Saúde, então não deixa de participar. Jaqueline, Silvanete, Pedro, muito obrigada por estarem aqui com a gente, ainda remotamente. Espero que em breve a gente possa se ver presencialmente. Pedro, você foi autor do mapeamento dos itinerários do fazer, as alianças do saber, um levantamento de plantas das regiões do Brasil. Que farmácia viva o nosso país reserva para a gente? É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que uma coisa legal da gente começar a falar é que são farmácias diferentes e vidas diferentes. O que a gente tem hoje no SUS e que foi o nosso interesse foi construir um mapeamento dos serviços de fitoterapia no SUS, e o que a gente identificou é justamente o que a gente tem. Muitos serviços, muito diversos, e cada um com as características dos seus territórios, tanto sociais, culturais, mas também tecnológicos, né? Então é por isso que o título do relatório final, que está em vias de divulgação, a gente tem publicado tudo pelo site do ObservaPix, traz esse tema, né, sobre as alianças dos saberes que estão presentes nesses serviços. E aí, Jaqueline, interessante falar dessa aliança dos saberes e também se perguntar em que momento a gente, eu digo a gente, tentando englobar aí uma grande parte da população, passou a acreditar que só traz cura e mesmo conforto o medicamento que a gente compra numa farmácia, numa drogaria, numa cápsula, né? Quando é que a gente deixou de perceber a importância desses elementos da natureza, dos chás, das ervas, como curadores e mesmo preventivos, né? De muitos dos problemas que a gente pode ter de saúde? Primeiramente, é um prazer estar aqui e trazer essa conversa gostosa sobre as plantas medicinais, sobre o uso tradicional, né, da nossa farmácia da natureza. Eu acho que essa mudança ocorreu com a chegada da indústria farmacêutica, né, e também com a retirada da grade curricular de profissionais de saúde, dessas disciplinas relacionadas à botânica, à fitoterapia, às plantas medicinais. Mas o resgate está acontecendo, finalmente, né? E a gente tem buscado no conhecimento tradicional dos índios, dos quilombolas, né, de toda essa comunidade tradicional, junto à ciência, resgatar esse uso das plantas medicinais. Importante salientar que os medicamentos sintéticos muitas vezes se originaram de plantas medicinais, que depois a molécula foi isolada, sintetizada e se transformou num medicamento sintético. Mas a origem de tudo vem das plantas medicinais.
Muito bom começar o programa falando disso, né? E acho que muito do que você está trazendo aí a gente vai desmembrar ao longo do programa, Jaqueline, mas é ótimo já ter essa introdução. Silvanete, a gente tem, como o Pedro falou, uma regionalização muito rica, né? Cada região do país pode oferecer uma gama enorme de possibilidades. E você trabalha diretamente com isso na sua comunidade, no seu entorno. Eu queria trazer com você qual a importância desse conhecimento se encontrar e da gente poder aplicar isso na ponta, né? Oferecer isso para a população como opção. Então, que bom que estamos fazendo esse encontro, né? Encontro da diversidade de saberes, onde nós sempre falamos a importância dos territórios nessa construção e a sua diversidade com a sua especificidade muito particular de cada localidade. E essa construção em rede é o que nós fazemos aqui, desde aqui do sertão do Araripe, que é onde é meu território, mas vamos para o Pajeú, vamos para a Mata Sul, Mata Norte, mas também vamos para outras regiões, né? E aí a gente tem um trabalho bem interessante aí com o pessoal da Maré, fizemos daqui nessa pandemia. Então, é interessante quando os meninos da mesa traz toda essa dinâmica, porque já percebe a comunicação que se dá isso entre os povos, entre as comunidades, entre os territórios e, por que não, entre os outros países, né? Que também fizemos essa comunicação, um exemplo da África, que fizemos agora essa comunicação no período de pandemia, costurando tudo isso. Muito bom. A gente vai agora a São Bento do Sul, em Santa Catarina, e em Quijingue, na Bahia, conhecer a experiência de hortas agroecológicas em unidades de saúde. Nós começamos em 2017 com uma pesquisa etnobotânica, né, um levantamento etnobotânico que nós fizemos no município, para saber, então, aqui quais as plantas que a comunidade utilizava. Nós fizemos uma pesquisa de território, onde os agentes comunitários de saúde fizeram mais de 1.100 questionários, onde nós conseguimos fazer esse levantamento de quais as plantas utilizadas pela comunidade. Depois do levantamento, foi feito um elenco de plantas da região e começaram o trabalho chamado Farmácia Viva Tipo 1. Que é o trabalho de cultivo de plantas medicinais em hortas comunitárias. No nosso caso aqui, nós somos agraciados com 5 hortas comunitárias na nossa cidade, tem aproximadamente 90 mil habitantes, e iniciamos esse trabalho de cultivo nas hortas. Depois de um tempo, nós verificamos que, com a demanda crescente dos atendimentos com fitoterapia, nessa época eu atendia nas próprias hortas comunitárias, não havia ainda uma integração da fitoterapia com as unidades e com o atendimento em saúde, não havia um atendimento ambulatorial com fitoterapia, apenas esse atendimento de indicação de plantas, de trabalho de educação em saúde, nas unidades de saúde com oficinas de plantas medicinais. Então, nós iniciamos em 2018 o que nós chamamos aqui em São Bento do Sul de ervanaria. Um local onde as plantas são desidratadas e entregues aos pacientes de acordo com a prescrição. Um programa do município chamado PSA, Programa por Serviços Ambientais, tem auxiliado no projeto. Agora, proprietários de fazendas que recuperam as margens das nascentes com árvores com potencial medicinal recebem um valor em dinheiro. Farmácia Viva pode fazer a colheita no local. Então, a gente dispensa aqui no Farmácia Viva, a gente desidrata e dispensa, como é o caso da Espinheira Santa, que foram plantados em 2018 mais de 1.000 pés de Espinheira Santa ao longo desse manancial aquífero. E a Espinheira Santa é uma planta que eu utilizo muito na minha prática, na minha rotina clínica. O Farmácia Viva e os programas de fitoterapia não recebem um recurso mensal. Os programas são mantidos por editais feitos pela União. Em Quijingue, na Bahia, o trabalho está começando. 478 primeiras mudas que saíram de São Paulo para o Nordeste.
Em julho chegaram, 1º de julho chegaram as primeiras mudas, foi um sucesso a viagem. Nós não tínhamos nem transportadora, para você ter ideia. Não havia esse serviço de transporte de plantas medicinais do Rio Grande de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, para Quijingue, e a gente conseguiu. Adaptamos uma van, adaptamos um carro da prefeitura e fomos lá em Ribeirão Preto buscar essas plantas. Essa foi a alternativa para iniciar os trabalhos. O desafio no momento está em cuidar das plantas que vieram de tão longe para o clima do sertão de Canudos. Aos poucos, a troca de saberes com quem vive no território terá um espaço importante no programa. As plantas locais, nós teremos um lugar para elas, nós vamos cultivar também, e no futuro nós vamos gradativamente incluí-las dentro do projeto. E isso já está sendo pensado, inclusive um projeto de reflorestamento, de utilização de plantas nativa da caatinga, que são utilizadas pela população. A gente tem vai ter um cuidado, vai ter uma área de cuidado delas, de pesquisa e desenvolvimento também nessas plantas que estão na região e que não tem em outros lugares do Brasil, né? Silvanete, retomo aqui o programa com você, a nossa conversa a partir de você, até pensando aí, refletindo sobre esse encontro, né, da ciência com o conhecimento ancestral, que muitas vezes a ciência, a academia se sobrepõe a esse conhecimento, ou se hierarquiza de uma forma que sem academia não há respaldo para o conhecimento empírico que está ali sendo visto geração após geração. E aí eu queria trazer com você a importância desse encontro e dessa horizontalidade de diálogo, né, para a gente poder chegar num lugar que esse conhecimento empírico se coloca com confirmação e comprovação científica, que um não se sobrepõe ao outro. Como é que você percebe isso? Aqui eu faço parte de uma associação, a Agrodóia, e nós trabalhamos bastante a importância dessa comunicação, desses saberes, desses cientistas que nós intitulamos esse saber empírico popular, como se fala, nós intitulamos todos esses saberes, todos esses sujeitos, enquanto cientistas populares que estão aí e que a base da ciência, do cientista acadêmico, ele está baseado na pilastra desse cientista popular, desse saber popular. Por isso que chamamos de cientista dos primeiros pesquisadores. E nisso nós fazemos com que essa construção desse encontro, desses dois sujeitos, que podemos estar dizendo, o quanto isso é importante nessa construção, porque nós somos o que somos hoje a partir desse conhecimento empírico, que ele vai se ampliando e vai se aprofundando, ampliando junto com esse conhecimento acadêmico. Então, para nós é muito importante que ele se comunique, mas que ele volte, esse conhecimento volte de fato para os povos. Então, isso é muito importante. Só dá noção e só tem sentido esse conhecimento, esses dois conhecimentos se encontrarem, se eles perceberem que um está para complementar o outro e não um mais importante que o outro. É a partir disso que a gente vai se construindo. Muito bom de ouvir isso, Jaqueline. É bonito de ouvir. Esse encontro é perfeito e necessário, né, Pedro? Tem aqui uma pergunta da audiência que eu quero trazer para você, mas eu quero deixar você e Jaqueline bem à vontade também para comentar essa pergunta que eu coloquei para a Silvanete e essa resposta que ela trouxe para a gente. Então, mas primeiro eu quero trazer aqui a pergunta da nossa audiência, agradecendo já a Suzana, que encaminhou para a gente pelo WhatsApp, estimulando você que está em casa a também encaminhar suas dúvidas para a gente poder compartilhar aqui com os nossos convidados e trazer você para essa conversa, né? Pedro, a Suzana pergunta o seguinte: plantas medicinais podem ser cultivadas em hortas comunitárias, nos grandes centros urbanos, ou podem ser um risco à saúde? Podem ser cultivadas, mesmo porque a gente tem que lembrar que o trabalho do SUS com plantas medicinais, sobretudo na atenção básica, ele não é só enquanto fonte de obtenção de insumo farmacêutico. Muito pelo contrário, o nosso trabalho, justamente na atenção primária, é conseguir gerar um vínculo produtivo entre os serviços de saúde e as comunidades a partir dos seus saberes. Então, não é a ideia de levar a comunidade para as unidades de saúde e fazer um certo processo de medicamentalização dos recursos terapêuticos próprios das comunidades, muito pelo contrário. E aí um trabalho, por exemplo,
de um horto medicinal, um horto terapêutico, ele tem uma função de educação em saúde, em promoção de saúde, ele tem várias funções. E tê-lo num centro urbano, com passagem de pessoas, com uma tecnologia de ensino e de aprendizagem de saberes locais, de trocas, é muito rico, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar, mas eu gostaria de aproveitar até para fazer uma pequena lembrança, porque se hoje a gente está aqui conversando sobre esse encontro entre saberes tecnocientíficos e populares tradicionais, a gente tem que lembrar que esse tipo de encontro, na história da própria farmácia e na história do Brasil, ele não é novo, né? Muito pelo contrário, vale a pena a gente lembrar, por exemplo, quando se institucionalizam as primeiras escolas de farmácia no Brasil, 1830, 1832, esse movimento é um movimento que reconhece uma profissão habilitada a tratar, por exemplo, das pessoas a partir de plantas ou medicamentos, e é o mesmo movimento que deslegitima um grupo grande de pessoas, práticos e conhecimentos, a falar a respeito dos seus próprios cuidados, né? Então, a gente não pode apagar nenhuma dessas duas etapas que estão embrincadas umas nas outras. Então, eu acho que um desafio que a gente tem hoje no SUS, e algo interessante da gente perceber, é que a fitoterapia ela entrou como uma etapa de reconstrução dos próprios saberes e de como produzir esses saberes. Então, a gente quer um medicamento fitoterápico, mas a gente quer um fitoterápico com participação comunitária, com deliberação coletiva, fazendo que a população participe das tomadas de decisão do Estado. Então, essa é uma novidade do que a fitoterapia traz e fortalece no SUS. Jaqueline, a gente tem uma discussão de setores da medicina, principalmente, que discute muito as práticas integrativas dentro do SUS e considera, inclusive, que é um gasto desnecessário. E eu queria que você trouxesse para a gente o quanto de economia que se tem quando você investe em algo que o Brasil tem em abundância e qual é a importância dessa sinergia entre as farmácias vivas e a proposta da atenção básica na saúde do SUS. Primeiramente, em relação às práticas integrativas e complementares, de forma alguma é um gasto desnecessário. A medicalização hoje ela é muito forte, né, na saúde pública. Com essas práticas integrativas, não só a fitoterapia, hoje temos 29 práticas, né, reconhecidas pelo SUS, se consegue desmedicalizar bastante, né? A gente traz meditação, reiki, aromaterapia, florais, né, fitoterapia, homeopatia, então são práticas resolutivas, muitas vezes não medicamentosas, e que trazem muita melhoria na saúde da população, qualidade de vida. A fitoterapia, em particular, ela amplia muito as opções terapêuticas no SUS e ela é muito resolutiva. A minha experiência de 16 anos trabalhando como uma farmácia viva aqui no meu município me disse o quanto a fitoterapia é resolutiva no tratamento de feridas crônicas que a pessoa sofria a vida inteira com aquele mal-estar, né, dores. E, além disso, onerando o SUS, porque o paciente ia toda semana na unidade de saúde fazer curativo, é gasto de material de curativo, é medicamento, é a hora do profissional de saúde dedicado ali ao tratamento. E com fitoterápicos, muitas vezes a gente conseguiu cicatrizar aquela ferida e a melhoria na qualidade de vida desse paciente. Antes de tudo é isso. Em segundo lugar, reduz o gasto do município, né, do gestor, com saúde, quando eu curo aquele paciente e ele deixa de retornar à unidade de saúde. Então, é muito importante, né, considerar essa desoneração do SUS, quando eu falo de práticas integrativas e quando eu falo de fitoterapia em particular. E, sobretudo, entender a integralidade do SUS, né? As pessoas muitas vezes entendem que o SUS é porta de hospital, e o SUS não é só porta de hospital, é também, mas muito mais do que isso é a prática de se prevenir, de se cuidar da saúde, não somente da doença quando ela acontece, né? Silvanete, você reside... Promoção da saúde, prevenção de doenças, promoção da saúde, Exato. Não só tratamento de doenças. Exato. A gente precisa cuidar das pessoas antes, para que elas não adoeçam.
Exatamente. Silvanete, você reside numa comunidade entre 90 famílias e vocês tiveram uma experiência bem interessante nesse momento de pandemia com relação à Covid-19, uma doença que para nós ainda tem uma série de mistérios, mas que a gente sabe que, acima de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar do nosso sistema imunológico, aí, se fortalecer para poder combater esse vírus caso ele bata a nossa porta, né? E eu queria que você contasse essa experiência na sua comunidade, qual foi a importância das plantas medicinais nessa experiência. Eu estou sem o seu áudio, preciso que você abra o microfone. Eita, eu tinha triscado, não tinha aberto. Ah, isso acontece toda hora nós ao aqui vivo, temos faz parte. Uma comunidade que são 90 famílias, em torno de 450 pessoas, e nós, nesse período de pandemia, o ano passado, quando se chegou a pandemia em Exu, há muito tempo nós já fazíamos o acompanhamento em outros estados, porque em outros estados já estava bem forte. E aqui nós temos um encontro que chamamos Encontro de Raizeiros, Benzedeiros e Parteiros da Chapada do Araripe, e prática de cura. E é através desse movimento que junta gente de todos os estados e até de outros países, e em torno de umas 800 pessoas vêm para esse encontro. E é através disso que, quando estoura a pandemia em todos os estados do Brasil, então muita gente desses estados entra em contato conosco, perguntando o que fazer naquele momento. É nisso que a gente passa a fazer uma lista muito grande de plantas que, naquele momento, iria servir. No encontro ainda a gente faz isso. As plantas que serviria para vírus. Então, qual as plantas que a gente utiliza para pneumonia? E assim a gente fez uma lista muito grande. E qual as plantas que serviria para dores musculares? E aí, é nessa construção que nós começamos a acompanhar alguns estados, e um deles foi o Rio. O Rio, nós acompanhamos aí a comunidade da Maré, através de uma menina que estava gestante, com 32 semanas de gestação, e aí a Duda entra em contato conosco, dizendo que tinha essa situação, estava sem vaga nos hospitais e precisava fazer alguma coisa. Então, a gente começou fazendo um trabalho aí junto com o pessoal da Maré. Foi muito interessante. Mas depois a gente acelera esse trabalho aqui na nossa comunidade. Na nossa comunidade, a gente fazia um lema assim: família cuida de família e a comunidade cuida de todos. E, nesse sentido, a gente dizia, é necessário nós irmos além da máscara e do álcool gel. É necessário nós também desenvolver práticas que fortaleçam o nosso corpo. E é quando a gente passa, junto com o Fundo Casa, distribuir farinha de gergelim, extratos de plantas, fizemos muitos lambedores, fomos em porta a porta, levando lá onde estavam aquelas famílias mais carentes, ao mesmo tempo fazendo um levantamento num período quando elas estão mais doentes, onde é que elas correm primeiro. E aí foi um trabalho muito belo, porque das 77 famílias que nós acompanhamos, 72 falaram: primeiro eu faço o chá, primeiro eu vou lá no benzedor, eu faço lambedor, e aí depois, se isso não resolve, é que eu vou no hospital. Então, o terceiro lugar seria o hospital. E aí, com isso, nós fortalecemos muito, porque as pessoas já têm essa prática, e isso para a gente foi muito mais fácil de acompanhar. Em 2020, nós tivemos 2 casos de Covid oficializados na comunidade. Oficializado, que a gente chama, que é aquele que vai lá, que faz o teste, testou positivo, que a gente diz positivo, e aí essas pessoas adoeceram, e foi justamente aqueles que são os negacionistas, que dizia que o vírus não existia, que falava para que essa careta na sua cara, né? Então tirava muito onda. E foi essas pessoas que precisaram ir para os hospitais. As outras não. As outras, todas as casas que a gente chegava, eles diziam: aqui está meu coquetel de plantas, meu coquetel de chá. E aí as pessoas acompanharam muito isso. Para nós, foi bem interessante. Esse ano, mais 2 pessoas positivaram. Então, ao todo, nós temos 4 casos de Covid do ano passado para cá, oficializados na nossa comunidade.
Bem controlado, né? Pedro, para a gente encerrar esse bloco, eu queria citar aqui uma fala da Ana Clara, em que ela comenta sobre a pesquisa de território, um levantamento de quais plantas usadas na comunidade, né? Que existiam ali naquele território. Esse é o primeiro passo para entender a localidade, poder iniciar um programa, um projeto com uma farmácia viva na atenção básica do município? A farmácia viva, ela é um dos serviços que a gente tem de fitoterapia no SUS. Ele não é o único. Pelo contrário, o que a gente tentou mapear é justamente a diversidade de serviços que nós temos. Agora, todos eles, independente da organização tecnológica, prezam por um trabalho a partir da biodiversidade local. Agora, uma coisa importante para a gente se atentar é que sempre que a gente pensa em biodiversidade, começar um trabalho com plantas, uma planta por si só ela não existe. Ela está sempre atrelada com uma comunidade e com saberes que estão naquela comunidade. Então, a gente pode começar pelas plantas, mas não só. Ou então, a gente deve começar por elas, mas sem lembrar que elas estão associadas aos sujeitos, aos conhecedores dos territórios. Então, se torna muito importante a gente resgatar que um conceito importante para a gente trabalhar é o de sociobiodiversidade, né? Ninguém mantém biodiversidade em nenhum lugar do mundo sem a participação dos povos que as preservam, as conhecem, entendem como nenhuma outra pessoa daria conta. Então, assim, a gente tomar esse encontro entre sujeitos e plantas de modo indissociável é o primeiro passo para que a gente leve isso para um âmbito institucional, que é o do Estado, né, dos municípios que estão implementando serviços de fitoterapia, para apresentá-lo enquanto um conjunto resolutivo. É esse encontro, né? Quando a gente está pensando em integralidade, não é uma integração enquanto um sentido global descontextualizado. Pelo contrário, é integrar num sentido muito próprio, localizado, né, entre os sujeitos e as plantas que lá fazem parte. E olha, a gente tem uma pergunta aqui da audiência, da Ingrid Gutierrez, que com certeza interessa a você, mas eu vou guardá-la para o próximo bloco. E já vou adiantar qual é a pergunta também para os convidados já irem refletindo aí. Quais plantas vocês indicariam para cultivar em consórcio, já para atuar como controle biológico? Você vai assistir o programa mais um pouquinho no próximo bloco e a gente vai responder essa pergunta. Não sai daí não, que o intervalo é rapidinho. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre plantas medicinais e hortas agroecológicas em unidades de saúde. Comigo para essa conversa, Pedro Carlessi, pesquisador do Observatório Nacional de Saberes Tradicionais e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Fiocruz e doutorando em Saúde Coletiva pela USP. Jaqueline Guimarães, farmacêutica, membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, especialista em plantas medicinais e fitoterapia e em homeopatia. E Maria Silvanete Lemen, agricultora, benzedeira, raizeira, mateira do município de Exu, em Pernambuco. E eu quero você aqui com a gente também. Manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente agora vai para São Paulo e Distrito Federal para conhecer mais duas experiências em hortas em unidades de saúde. Uma riqueza nos quintais. Uma história que começa com o saber ancestral no enfrentamento das dificuldades. Não tínhamos acesso a médico, nós não tínhamos acesso à estrada, as estradas eram ruins, não tínhamos naquele período, tínhamos muita dificuldade, tinha muitas famílias sem energia. Então, como nós tínhamos tudo isso no local, né, nós potencializamos o que nós tínhamos, a riqueza que nós tínhamos, e que muitas das vezes nós não valorizávamos. Então, preparávamos o xarope, preparávamos as pomadas e diversos outros produtos em casa, e isso nos valia nesse momento. Então, começamos a valorizar isso com as mulheres e dizer, olha, o que você tem no seu quintal é muito valioso. Um levantamento identificou no saber passado de geração para geração 138 espécies de plantas medicinais. Cruzamos as informações da produção que elas tinham nos quintais, das plantas medicinais, o que elas usavam para a saúde das famílias, como tratamento e cuidado das famílias, com os problemas também da cidade. Então, avaliando
as doenças mais comuns, né? Fizemos esse cruzamento das informações do que elas usavam com as doenças mais comuns e definimos uma lista de plantas, então, que organizaríamos no espaço coletivo, onde elas tinham essas plantas nos quintais. Nós organizamos, então, os hortos coletivos. A formalização para a participação de chamamentos públicos veio em 2009. E assim nasceu a Coplantas, a cooperativa de produção de plantas medicinais. Além de resgatar os saberes e dar protagonismo para as mulheres dos assentamentos, a Coplantas também deu o pontapé inicial para que os fitoterápicos fossem uma realidade no SUS de Itapeva. Hoje em Itapeva nós temos a Farmácia Viva, que é uma parceria, né, com a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias. Ela funciona dentro do curso de farmácia da faculdade, onde uma farmacêutica da secretaria fica, né, a semana inteira produzindo as formas farmacêuticas. Hoje nós temos 22 formas farmacêuticas que vão para o SUS. Do interior de São Paulo, vamos para o Distrito Federal. A gente vai conhecer a história do Cerrado Medicinal. Em um período em que os casos de dengue eram muitos na região, de uma conversa com uma paciente, nasceu uma ideia. E então a gente faz um cardzinho, eu e minha esposa, né? E aí, como eu sou médico de família, eu trouxe minha família para ajudar dentro da unidade de saúde. Também, como médico, eu tenho a possibilidade, assim, alguém que está passando por uma situação gástrica complicada, de ir ao horto, né, no meio da consulta. Isso para mim tem sido algo fantástico. Buscar a folha, né, já colher imediatamente, às vezes quando dá tempo, né, não é sempre que a gente tem esse tempo, mas preparar uma infusão, preparar uma decocção ali, no momento para a pessoa dizer, olha, toma aqui. Marcos diz que esse é um projeto que tem a marca da comunidade. O médico lembra que durante a pandemia, as atividades no horto foram paralisadas e a gestão decidiu eliminar dezenas de mudas. Foi impedido que nós seguíssemos as atividades por uma questão sanitária. Na época, a gente discordou um pouco da brevidade com que essa decisão foi tomada, porque as atividades são ao ar livre, mas o que mais entristeceu não foi a proibição das atividades, foi a decisão assim, autocrática de uma gestora que destruiu o horto, né? Ela convidou um trator para vir e retiraram dezenas de material orgânico daqui, inclusive solo, foi retirado e foi mandado para o aterro sanitário, plantas que tinham sido doadas por pesquisadores, e num projeto que é oficial, num projeto que é publicado em diário oficial. Hoje eu te conto essa história triste, mas com a alegria de que nos dias 7 e 14 de outubro nós reimplantamos o horto que foi destruído, e antes disso nós fizemos a implantação de mais 3 hortos dentro do Distrito Federal. Então nós somos 4 hortos nesse momento. E olha, daqui a pouquinho a gente vai dar a resposta, que a Ingrid Gutierrez nos encaminhou uma pergunta, mas para o finalzinho do programa a gente vai dar algumas dicas para você saber como é que você pode implementar essa política no seu município, junto com a gestão e também com relação a dúvidas sobre o cultivo. Mas antes disso, eu acho importante a gente contextualizar, Pedro, com relação à legislação, né? Porque isso não são iniciativas isoladas, de vontade individual, de uma pessoa dentro de um posto de saúde que faz uma horta, né? Existe uma política nacional e existe a importância também do gestor local, municipal, se engajar nessa política e também ter financiamento. O que a gente tem hoje de política voltada para isso e como é que isso funciona? Como é que um médico de família ou um gestor que tenha interesse pode, endossado por uma legislação, buscar o caminho das hortas agroecológicas? Legal, tem vários caminhos para isso. O principal é o da participação popular. A gente tem que lembrar que o SUS ele é constituído, fortalecido e criado pela participação do povo. Então, nas instâncias de representação social, esse é um tema importante de ser debatido entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS. No âmbito nacional, nós temos uma política nacional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos desde 2006. Os fitoterápicos não surgem com essa política, nem a fitoterapia enquanto oferta de cuidado. Só que algo interessante é que a política nacional, ela, além de trazer uma institucionalização de caráter nacional, ela também se fez acompanhado com a possibilidade de diversificação de serviços, de novos compromissos sociais e políticos desses medicamentos, e algo importante também, acompanhado da regulamentação sanitária para os serviços farmacêuticos. Então, além do aparato legislativo que a gente tem hoje,
já constituído, são regulamentações sanitárias que dão as diretrizes elementares para que esses serviços estejam na oferta pública de saúde aos moldes como preconiza a Anvisa. E Jaqueline, nesse momento, me confirma se eu estiver errada, me corrija se eu estiver errada, existe já um edital, como é que funciona isso? Editais são colocados pelo Ministério da Saúde de tempos em tempos e quem tiver interessado busca esse edital aonde? Sim, desde 2012, anualmente, tem sido lançado editais para a estruturação de serviços de fitoterapia no SUS, em diversas modalidades. Já foram lançados editais para a formação de arranjos produtivos locais, onde se envolve a agricultura familiar no projeto, para fornecimento de matéria-prima, para a estruturação de farmácia de manipulação de fitoterapia no SUS. Nessa já não tem o cultivo, né, aquisição de insumos já prontos, tinturas para manipular os fitoterápicos, e propriamente a maioria deles de farmácias vivas. Né? Até hoje já foram 12 editais, um valor total de em torno de 50 milhões de reais destinado à execução desses projetos. Quem tiver interesse, o primeiro passo é o convencimento do gestor, porque esse projeto ele tem que ser da Secretaria de Saúde, seja ela municipal ou estadual. O gestor é o secretário de saúde desse município ou estado. Ele é que vai submeter o projeto, é a Secretaria de Saúde. Então, não existe farmácia viva fora do SUS. A legislação que regula a farmácia viva, a RDC 18, e a própria portaria que instituiu farmácia viva, a portaria 886 de 2010, fala que farmácia viva só existe dentro do SUS. É uma cadeia produtiva de plantas medicinais que vai desde o cultivo até a dispensação do fitoterápico. Ela é multidisciplinar, né? Tem vários profissionais atuando juntos, né? Eu vou ter agrônomo, jardineiro, médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, o próprio usuário, os agentes comunitários de saúde, né? Então, todos trabalhando em conjunto para que se obtenha um fitoterápico com qualidade, segurança e eficácia. Então, se você convenceu o seu gestor e ele está disposto, quer levar esse serviço para o seu município, é hora de preparar esse edital, preparar esse projeto. No edital tem todas as informações necessárias, todos os documentos, todos os formatos que devem ser, né, os valores mínimo e máximo que tem que ter esse projeto. O recurso ele vem diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal ou Estadual de Saúde. Ele chega todo de uma vez, o recurso, o valor total do projeto para execução. Geralmente tem um prazo de 3 a 2 anos para executar, para realizar aquele projeto, aquelas ações que foram aprovadas. Né? Tem que ter um coordenador farmacêutico nessa farmácia viva. E é um trabalho muito legal, só que depois de executado o projeto, a manutenção desse serviço vai ser por conta da Secretaria de Saúde. Né? Então, esse gestor ele tem que estar disposto a custear, né, esse serviço com funcionários, com o imóvel alugado ou não, os insumos necessários. Mas, com certeza, é um serviço muito resolutivo, que traz muito benefício para os usuários do SUS, amplia as opções terapêuticas, orienta, né, de forma correta o uso das plantas medicinais. E está aí aberto no site do Ministério da Saúde, vocês encontram o link. E eu deixo aqui uma dica. Sim. Para quem tem interesse em implantar em seu município, já comece a pensar nesse projeto desde já. Porque o tempo e que fica aberta a inscrição é muito pequeno. 30 dias, em torno de 30 dias. Para você pensar um projeto dessa dimensão em 30 dias, é muito difícil, né? São muitas ações que você tem que planejar, orçamentos a fazer, planilhas, cronogramas de execução. Então, já comece a planejar desde já para o edital do ano que vem. Esse edital, que está em vigor, ele abriu no dia 22 de outubro e encerra dia 21 de novembro, próximo domingo,
né? Então, Encerram quem as já está inscrições. com o projeto pronto, a hora é essa, né, Jaqueline? Se não, prepara com cuidado, com carinho para submeter ano que vem. Silvanete, apesar da gente saber que ainda precisa de muito estímulo e também de muito reconhecimento dessas práticas, é uma quebra de tabu a gente ter já uma legislação, a gente ter editais que estimulem isso e a gente começar a dialogar com mais constância sobre o fortalecimento dessas políticas? Então, quando o Pedro traz que tudo isso que acontece são práticas antigas, verdade, isso é muito antigo mesmo. E quando se fala que a prática das farmácias vivas, ela é uma prática que já é construída pelo povo, também isso é verdade. Mas também, às vezes, ter uma política pública como essa são frutos de muitas lutas, mas que nem sempre a política pública ela vem para a prática e é colocada em prática tão bonito quanto está no papel. Então, isso depende muito do gestor, e eu costumo dizer que quanto mais estamos longe, quanto mais nós estamos no interior, mais isso fica difícil de ser aplicado, né? Então, assim, em 2003, eu participei de uma prática de farmácia viva que ainda, nesse momento, ainda não era política pública, porém, o município já executava, já utilizava, já tinha um laboratório ali conectado, ali pertinho do posto de saúde, e isso acontecia naturalmente, onde as famílias produziam a matéria-prima nas suas comunidades e fornecia para o laboratório, e os profissionais desenvolviam. Quando isso se torna política pública, muitos dos gestores faz é como se trabalhasse um processo de negacionismo que isso exista de fato. E aí, quando você não conhece a política, nem sempre o gestor conhece também, ou se conhece, faz vista grossa. Então, assim, nós ainda temos tudo isso, né? Nós temos, nesse período de pandemia, nós falando da política pública e nós encontrávamos gestor dizendo isso precisa ser transformado em política pública. E a gente dizia, nós já temos política pública. Então, assim, isso mostra o abismo que nós temos no tamanho do país que temos e como diversos conhecimentos que se tem, onde muitas vezes falar numa conversa dessa é como se fosse uma coisa muito perto, apalpável das mãos, mas quando você está no interior é como se estivesse muito distante. É um desafio muito grande a ser construído, a aproximar tudo isso e transformar em uma coisa mais prática, menos burocrática, porque muitas vezes burocratiza demais, e essa burocratização, ela se distancia demais. Quando eu estou falando da burocracia, eu não estou falando que não precisa ter os cuidados. Claro, os cuidados precisa ter, mas a gente já participou de outros momentos que, quando se quer, faz naturalmente, sem tanto empecilho, né? Então, precisa mesmo de uma vontade de gestão que isso possa acontecer na prática. Jaqueline, quer comentar? Eu só queria comentar que, como a Silvanete muito bem colocou, esse serviço ele pode vir de uma ação popular também, começar pequeno, né? A exemplo de São Bento do Sul, começar trabalhando com a planta fresca, né? Uma horta, um horto comunitário, a preparo de chás, infusões, decocções. Pode também trabalhar com a secagem dessas plantas. Quando você seca, você mantém uma estabilidade maior daquela planta seca, chamada droga vegetal. Então, fica mais fácil de se atender às receitas, às indicações dentro do SUS. E tem a farmácia viva mais complexa, né, que é essa que vem esses editais lá do Ministério da Saúde, onde já tem laboratórios de manipulação, de controle de qualidade, né? Eu tenho a parte da extração, que eu preparo as tinturas, os extratos. Então, esses níveis, né, de complexidades diferentes não querem dizer que um é menos que o outro. Todos são resolutivos ao seu modo. Então, não pensem que tem que começar grande, pode começar pequeno, né? E aí, isso aí vai difundindo a fitoterapia entre os profissionais de saúde e entre a população.
e fica mais fácil crescer. Talvez iniciar um serviço simples, menor, quando chega um edital desse, o gestor vai ter outros olhos, ele vai aderir com mais facilidade. E é muito importante ter o Conselho Municipal de Saúde ao lado dessa proposta, apoiando, aprovando, né, porque ele tem muita força. Com certeza. Pedro, infelizmente, o programa é curto por uma temática tão rica, né? E tão, enfim, envolve tanta coisa. Eu não queria terminar o programa sem tocar na importância da agricultura familiar, da agroecologia e de pensar nisso também enquanto soberania nacional. E aí, eu queria que você refletisse sobre isso e também trouxesse a importância da certificação desse material que é colhido também para a nossa soberania, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica tem um interesse enorme no Brasil, porque a gente tem uma riqueza muito grande de material voltado para essa farmácia viva que a gente tem, né? Maravilhoso. Essa palavra agroecologia e essa outra que a gente usou nessa conversa também de encontro de saberes, elas são muito caras nesse momento. Sobretudo porque quando a gente está aqui conversando, né, temos uma política, o jogo está ganho, está tudo certo? É claro que não. A gente sabe muito bem que não é assim. A gente tem uma política, a gente garante uma legalidade do serviço, mas não necessariamente uma legitimidade aos modos como a comunidade reconhece. Então, isso se torna interessante para a gente pensar nessa palavra que instiga muito a rede, né? Farmácia viva. Que tipo de vida é essa que ela está convidando a gente a olhar, né? A gente quer mais um serviço farmacêutico na rede. A questão do acesso a medicamentos é importante, mas não é a única. E aí se torna interessante a gente perceber os movimentos que têm acontecido agora, porque, sobretudo, a institucionalização da fitoterapia no SUS, ela veio acompanhada com um convite de reconstrução dos cuidados farmacêuticos. Então, os farmacêuticos, a partir do momento que eles saíram do espaço hermético dos laboratórios, começaram a ter contato com o cultivo, começaram a ter contato com as plantas, que é uma dimensão, inclusive, bastante sensorial, né, de você estar no campo, você tocar a planta, sentir, observar com detalhe e com minúcia. Isso foi muito reconstrutor da prática. Então, o que a gente tem hoje é uma rede de trabalhadores que tem se organizado muito para entender a diversidade dos serviços, a diversidade da população do seu território e começar a construir uma ideia de farmácia de medicamento que ela é sócio-diversa, né? Então, assim, a gente não está aqui pensando, se a gente for olhar, o que uma institucionalização faz com muita facilidade? Ela apropria conceitos e torna a população a serviço deles, né? Cliva a diversidade. Então, a gente tem aqui uma questão que ela é ao mesmo tempo sanitária e também epistemológica. Como que a gente constrói uma política levando em conta a diversidade, né? E aí o conceito da agroecologia tem sido muito rico, porque ele, enquanto uma prática de cultivo, ele convida as relações, a diversidade, né? Então, isso tem sido muito, muito vivo na prática dos serviços de fitoterapia no SUS. Como é que a gente compõe um regime de conhecimento dentro de uma proposta de amplificação democrática, né? Sem que a gente aprisione as ideias, as possibilidades de cuidado. As respostas para isso não existem de pronto. A grande questão é que elas têm sido fortemente debatidas, têm sido trazidas para diálogo, para as instâncias de participação social. Então, isso, antes de tudo, é um convite para as relações, né? Jaqueline, qual é a importância da formação aí do médico, do farmacêutico, a gente olhar para a academia, a universidade que forma o profissional que no final vai para o SUS, né? Qual a importância de se inserir as farmácias vivas nessa formação? Olha, felizmente, ações hoje estão ocorrendo, né, por todo o Brasil, de inclusão de disciplinas relacionadas à fitoterapia na grade curricular, de profissionais de saúde, como farmacêuticos, médicos, enfermeiros, e também ações do Ministério da Saúde nesse sentido. Tem sido ofertado cursos para os prescritores, porque é muito importante que o profissional de saúde conheça aquela ferramenta que ele vai usar, aquele insumo terapêutico, que é a planta medicinal, o medicamento fitoterápico. Eles ficaram muito distantes disso por longa data, né? E o fitoterápico, se não bem indicado, se não bem utilizado, ele pode, às vezes, até agravar o quadro de saúde. Eu cito muito o exemplo do barbatimão. O barbatimão é uma planta excepcional como cicatrizante. Porém, se utilizado numa ferida infectada, ele vai agravar
ele tem que ser usado numa ferida limpa, que já tem um tecido de granulação pronto ali para cicatrizar. Aí é fantástico. Então, como ele, as plantas têm interações medicamentosas, muitas interações medicamentosas. Então, você tem que saber o que o usuário, o paciente está utilizando de medicamento, para ver se aquela planta não vai trazer algum problema de saúde. Principalmente tem que se tomar cuidado com anticoagulantes, tem muita interação com anticoagulantes, né? Até com anticoncepcionais. Então, é importante que o profissional de saúde tenha esse conhecimento, né? Esteja realmente inteirado com as plantas, suas ações, benefícios, restrições, contraindicações. Então, geralmente, os programas oferecem isso. Quando se implanta uma farmácia viva, está previsto ali uma etapa de capacitação, que vai capacitar todos os profissionais de saúde prescritores, também os usuários, né, a população, fazer um trabalho de educação em saúde em relação às plantas medicinais, a parte agrícola, a equipe que vai trabalhar dentro da unidade de farmácia viva. A capacitação realmente ela tem que ocorrer em todos esses âmbitos. Até para que não se subestime, né, a importância do fitoterápico, não só no tratamento, mas também quanto às suas interações, né? É importante saber que também não é simplesmente, é uma erva, vou utilizar, como se não tivesse nenhuma consequência também, né? A gente precisa conhecer. Queria também trazer aqui a pergunta da Ingrid Gutierrez, que encaminhou para a gente pelo Instagram, e fazer uma última rodada aí, dando sugestões para quem está em casa e quer conhecer um pouco mais e também utilizar um pouco dessa farmácia viva que pode ser utilizada sem maiores problemas. Ela pergunta quais as plantas vocês indicariam para cultivar em consórcio, já para atuar como controle biológico. Silvanete responderia isso? Quem poderia responder melhor essa pergunta da Ingrid? Silvanete? Então, isso é interessante. Eu sempre costumo dizer que para você fazer essa prática é necessário você retornar às suas origens. Então, conhecer suas práticas, isso é fundamental, né? Então, assim, fazer essa busca no seu próprio território, com a sua própria família, ele vai dizer direitinho qual é a planta que faz a melhor combinação, né? Então, assim, às vezes a gente deixa esse conhecimento e vai buscar lá longe. Então, no seu território, eles vão saber direitinho qual é a planta que combina uma com a outra, né? Então, assim, eu sempre digo que na agrofloresta não há receita, ela é muito dinâmica, ela é muito flexível. Na natureza também não há essa receita também, e a natureza conhece muito bem. Então, é necessário a pessoa também buscar isso, porque cada região tem suas plantas e tem suas combinações. Então, partir desse princípio já é fundamental, perguntar ao mais velho, perguntar para ele qual a planta que sombreia uma com a outra, qual é a melhor. Então, isso é fundamental, é você reconhecer e valorizar o conhecimento que está ali, ao teu lado, e que muitas vezes você nem se tocou que está ali, né? Então, assim, os povos, na sua prática de sua vivência e do uso das plantas, e na medicina popular, que eu sempre chamo, eles sempre se falam o seguinte, quando se vai orientar um medicamento, e a primeira coisa que se fala é, tudo demais é veneno. Então, assim, esse é um princípio muito forte que todos levam, seja ele de qualquer idade. Então, vai orientar uma planta para você tomar, a primeira coisa que eles falam, olha, isso aí é um remédio, e tudo demais é veneno, nem de menos, nem de mais. Então, assim, esse cuidado, e esse é um princípio de vida que se leva como cuidado para se trabalhar. Então, eu estou só apenas contribuindo e complementando a fala também da Jaqueline, né? Então, assim, e para a resposta, busque esse equilíbrio e essas plantas que combinam aí no seu território aí, que as pessoas mais velhas vão te dizer direitinho. A resposta da Silvanete, ela traduz bem essa regionalização do Brasil, né? É importante a gente conhecer a nossa região e saber o que ela tem para nos oferecer. Pedro, eu vou encerrar o programa com você. Eu tenho um minutinho aqui para a gente encerrar. Queria tentar trazer com você qual é o futuro da fitoterapia no SUS e qual é o futuro do SUS com a fitoterapia. Em um minuto? É hora de desafio. O futuro do SUS e da fitoterapia no SUS é o da luta.
sem dúvida nenhuma, né? Nós temos o SUS garantido enquanto parte da nossa Constituição. Isso não quer dizer que o jogo está ganho, né? Então, é com a participação social, é com a demanda e construção coletiva que, com certeza, a gente vai fazer o SUS caminhar. Jaqueline, quer complementar para a gente encerrar? Sim, eu tenho uma boa notícia, né? Acabamos de fundar a Associação Brasileira de Farmácias Vivas, que é constituída por profissionais farmacêuticos, né, em sua diretoria, mas está aberto para agricultores, agrônomos, todos aqueles que participam dessa cadeia. O nosso intuito é fomentar a farmácia viva no Brasil, auxiliar as que já existem, esclarecer dúvida, trazer capacitação, até criar um banco de sementes, que é uma dificuldade muito grande para a gente buscar sementes e mudas identificadas botanicamente para iniciar um cultivo. E a nossa proposta primeira, que é uma política nacional de farmácias vivas, onde mantenha-se recursos constantemente para manutenção desses serviços, e não somente um edital anual, mas que tenha recursos destinados à manutenção desses serviços. E eu acho que aí a coisa pode melhorar. E vamos voltar a conversar. Obrigada. A gente vai ficar de olho aqui no canal Saúde, trazer mais essa pauta para a gente também ficar acompanhando tudo isso. Jaqueline, Silvanete, Pedro, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Espero encontrar vocês presencialmente no futuro breve aqui para a gente continuar essa conversa. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!